Pessoal, dando seguimento então à nossa Masterclass sobre o Lean Six Sigma e os caminhos da produtividade em tempos de crise, vamos falar agora sobre o tal do Lean Six Sigma. Existem diversos caminhos que podem até nos trazer um determinado tempo de bonança, um determinado tempo de produtividade. Mas somente um caminho realmente consegue nos trazer uma estabilização, porque diferente de todos os outros, ele não é um conjunto de ferramentas, e sim uma filosofia de trabalho e de vida. E esse é o tal do Lean Six Sigma. Por isso que eu sou extremamente apaixonado por ele. Bom, a partir de agora nós vamos falar um pouquinho sobre a contextualização histórica, como surgiu o Lean Six Sigma, conhecer os personagens principais que nos deixaram então de herança essa ferramenta maravilhosa, e entender como o OE se tornou então na base do sistema Toyota de produção. Lembrando que na próxima parte nós teremos uma aula prática de OE, nós teremos uma indústria, uma fábrica como exemplo, e nós vamos assim entender como que seria o orçamento anual de um OE, para você ver realmente assim como existe um gap muito grande e que nos dá uma grande oportunidade de trabalho para melhorar a produtividade do nosso país. Então vamos lá, começando agora então com a introdução ao Lean Six Sigma. Bom, com o final da Segunda Guerra Mundial, o Japão, que já era um país de clima hostil, um país geograficamente não tão favorecido como é o Brasil, é um país que tem muitas planícies, então assim, a agricultura no Japão ela é um tanto quanto dificultada, tanto é que eles trabalham muito a questão da plantação do arroz e o arroz subaquático. O Japão, então, com a Segunda Guerra Mundial, ele estava totalmente devastado. A inflação estava fora de controle, a população encontrava a sua alimentação básica apenas no mercado negro. E o Japão foi a última nação a assinar a rendição. Eles não queriam se render, porque a palavra rendição ou derrota para o japonês é algo assim muito terrível. O japonês ele tem um senso de honra muito grande. E existe um vídeo até que mostrando assim como que foi o anúncio do imperador da época dizendo que o Japão iria se render. A população se joga ao chão e começa a chorar. E isso depois de terem sido atingidos pelas bombas de Hiroshima e Nagasaki. Então o imperador, pensando no bem da população, realmente resolve se render. E os Estados Unidos estava com medo ainda da influência soviética, ou seja, do comunismo estar adentrando ainda ali a Ásia, porque a União Soviética já tinha sob o seu território a China. Tanto é que hoje ainda faz parte de um bloco socialista mundial. E os Estados Unidos tinham medo de que a União Soviética então avançasse sobre o Japão. Então, de repente, até numa situação de desespero, primeiro porque os Estados Unidos não tinham mais dinheiro para continuar com a guerra, e também temendo essa possível influência da União Soviética, já que existia uma busca pelo poder muito grande, assim, que iria ser visível logo após a Segunda Guerra Mundial entre Estados Unidos e União Soviética. Então, eles temendo por mais essa, digamos assim, aquisição da União Soviética sobre o Japão, resolveram lançar as duas bombas, né, e tentar realmente finalizar a guerra. Com isso, os americanos então formaram uma parceria doutrinária, econômico, assim, uma doutrina assim, econômica e para ajudar o Japão, na verdade, essa que foi a realidade. Firmaram então essa parceria para tentar reconstruir o Japão. O Japão então ele tinha dois caminhos.
chorar as pitangas, chorar o leite derramado, ficar se remoendo em dor, ou entender aonde erraram e partir para cima e reconstruir a sua nação. E foi exatamente isso que eles fizeram. E não poderia ser diferente, até mesmo pela cultura nipônica. A partir de então, o Japão abre as portas para a influência americana. E em 1946, grandes técnicos e estudiosos de produtividade e de manufatura começam a chegar no Japão. Até porque eles vislumbravam ali uma oportunidade de crescimento dentro daquele país. Dois deles se destacaram. O primeiro, Edward Deming, o grande estatístico que, através do processo desenvolvido de Schwartz, PDCA, contribuiu bastante para o crescimento do Japão. E Deming também foi seguido por Joseph Juran, um engenheiro eletricista que, dentre todas as suas obras, uma das mais famosas é o Handbook of Quality, ou seja, o Quality Control Handbook, um livro de mão de controle de qualidade, assim, que foi muito vendido na época e continua sendo muito vendido até hoje, e é realmente uma obra-prima quando se fala em controle da qualidade. E esses dois, então, assim, eles se tornaram os gurus da qualidade, não só no Japão, como a nível mundial. Mas levaram o Japão a um nível totalmente diferente de desenvolvimento. O Japão tinha uma necessidade muito grande de se estabelecer economicamente, financeira e economicamente. E junto com a cultura nipônica e as ferramentas da qualidade de Deming e Joseph Juran, era o mesmo que juntar então a fome com a vontade de comer. Você teria ali então as ferramentas e teria também uma filosofia, uma metodologia de vida totalmente diferente da qual os americanos e o resto do mundo ocidental estava acostumado, a título de cadência de trabalho, a título de priorização, a título de entender o que era urgente, o que era importante, porque tudo isso estava fundamentado na filosofia de vida do japonês. Então, as ideias de Deming, junto com a alimentação dada também por Joseph Juran em 1954, encontraram um terreno fértil na cultura japonesa, baseada no trabalho coletivo, interdependência humana, responsabilidade devida ao grupo e eliminação de desperdícios desde tempos imemoriais. Dali em diante surgiram incontáveis iniciativas nipônicas para a excelência da produção, a gestão da qualidade total, diferente do conceito homônimo ocidental, melhoria contínua, Kanban, círculos da qualidade, o gráfico de espinha de peixe de Ishikawa, garantia da qualidade, auditoria interna e por aí em diante. Era uma revolução adequada para um país asiático em reconstrução. Dessa forma, o Japão conseguiu então expandir as suas raízes, levando toda a sua manufatura e a sua industrialização, todos os seus produtos, firmando parceria com o resto do mundo, fazendo com que a nação então se transformasse realmente em um titã da era moderna a nível de indústria e tecnologia. Dentre as diversas indústrias que sobreviveram à Segunda Guerra Mundial, nós temos a Mitsubishi, que durante a Segunda Guerra Mundial construía caças, aviões para fornecer então para o exército japonês. E o Mitsubishi AM6, segundo especialistas, tinha uma tecnologia tão diferenciada de voo, de praticidade de voo, de flexibilidade de voo e velocidade, e também assim de assertividade em relação quando era atingir os alvos, que era praticamente impossível um combate individual, ou seja, era entrar para perder.
Tanto é que depois da Segunda Guerra Mundial o Japão foi proibido de construir aviões. Somente no início dos anos 2000 é que isso retornou, ficou novamente em pauta e eles começaram então a uma nova produção, deram mais um gás, assim, ou seja, recomeçaram então a indústria da aviação no país. Em 2014 lançaram então o Mitsubishi MRJ-90 e eles querem, dentro dos próximos 30 anos, comportar, ou melhor, abarcar mais de 50% do mercado a título de aviação. Será que eles conseguem? Temos também a Toyota, da onde surgiu então grande parte das ferramentas de manufatura e de aumento de produtividade, de redução de desperdícios, eliminação de desperdícios, na verdade. Uma empresa que vem, ao longo dos anos, batendo empresas como Ferrari, como Lamborghini, como Fiat, GM, Chevrolet, ou seja, a título de indústria automobilística. Se você procurar, fizer uma breve pesquisa, você vai entender que não existe hoje no mundo nenhuma indústria que tenha o valor de mercado como tem a Toyota. E isso perdura desde o final da Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque eles conseguem produzir com mais qualidade, em menor tempo, com menor custo e entregar um produto que o pessoal fala assim, quem compra um carro da Toyota não quebra. E é verdade, é o menor número de recall em todas as fabricantes existentes. Ainda sobreviveram à Segunda Guerra Yamaha, Toshiba, Kawasaki, Honda, Fujifilm. Fujifilm, inclusive, foi uma das pioneiras na implantação do OE no mundo ocidental. Isso nós vamos falar no nosso curso mais aprofundado de especialista de produtividade. As fábricas que a Fujifilm assim, implantou na Holanda e começou então ali a formar os seus Green Belts, Black Belts, e também dentro da filosofia Lean Manufacturing, utilizando o OE como base, como seu indicador prioritário. Ainda na década de 50, Taiichi Ohno e Eiji Toyoda fizeram uma viagem para tentar aprender e entender como que era então os caminhos de produção, como que funcionava o fluxo de produção da Ford. Porque na época ela tinha um nome muito grande, tinha um marketing muito grande, né, sobre ser a empresa com a melhor produtividade do mundo. Então eles ficaram 30 dias na Ford e vieram de lá assim com uma experiência muito grande, porém muito negativa. Eles entenderam que a Ford produzia desperdícios. Então, a busca de aprimoramento das atividades empresariais, juntamente com a necessidade de melhoria dos processos de industrialização, estabeleceram um ponto de partida para a popularização de conceitos e técnicas relacionados à manutenção e a programas de qualidade e produtividade. Era necessário redesenhar todo o sistema para algo que fizesse sentido. Deste redesenho surgiu uma série de práticas como just-in-time, produção flexível, equipes autogeridas, busca implacável pelas causas de problemas, obstinação com a qualidade, produção enxuta, que ficaram conhecidos como Sistema Toyota de Produção, ou simplesmente Toyotismo. Ou seja, o mundo então começou a correr atrás de uma melhora contínua, mas a Toyota realmente saiu na frente. E tudo isso surgiu pelo simples fato deles terem entendido que a maior indústria do mundo, ou seja, pelo menos a que tinha o melhor marketing em relação à produtividade e redução de custos, na verdade era uma indústria de desperdícios. E que para a cultura japonesa aquilo ali era inaceitável, ainda mais vivendo o final da Segunda Guerra Mundial. Dessa forma, então, eles criaram realmente um sistema que aumentasse a produtividade, reduzisse os custos e eliminasse os desperdícios. Bom, dentro desse contexto surge ele,
Seiichi Nakajima. Foi um cidadão japonês e fundador pioneiro do sistema de manutenção produtiva total. Ele estabeleceu o PM Awards, atualmente o TPM Awards. Nakajima foi homenageado pelo imperador do Japão com o Hanju Hosho, ou medalha com fita azul. O prêmio reconhece indivíduos com conquistas significativas ao longo da vida e foi entregue a Nakajima pelo imperador para demonstrar gratidão pela dedicação em melhorar a indústria de manufatura por meio do Total Productive Maintenance. Ou seja, realmente é um cara assim, que trouxe todo o pilar do sistema Toyota de produção. Então nós temos o sistema Toyota de produção, como base nós temos o TPM, e o indicador base do TPM nós temos o OEE. É sobre isso que nós vamos começar a falar do termo TPM, Total Productive Maintenance, ou MPT, Manutenção Produtiva Total. Foi utilizado pela primeira vez no final dos anos 60 pela empresa Nippon Denso, um dos fornecedores da Toyota. O TPM é uma série de princípios, práticas e técnicas que visam atingir o desperdício zero, qualidade total e produção eficiente, ao mesmo tempo em que valoriza a segurança do espaço de trabalho, o bem-estar dos funcionários, que é a primazia do TPM, e a organização da administração de indústria, se tornando o pilar principal do sistema Toyota de produção. Dentro dos pilares do TPM, nós temos a manutenção autônoma, a manutenção planejada, a melhoria específica, a educação e treinamento e o controle inicial. Esses primeiros 5 pilares nos levam à falha zero. Nós ainda temos a manutenção da qualidade, áreas administrativas, segurança, higiene e meio ambiente. Então, como nós havíamos falado, nós conseguimos então medir a maturidade de um sistema de implantação de TPM através dos indicadores do OEE, Overall Equipment Effectiveness. O OEE ele é dividido em 3 grandezas: disponibilidade, performance e qualidade. A disponibilidade, elas são relatadas principalmente pelas paradas não programadas, quebras, setups e ajustes. A performance, através da perda de velocidade ou realmente da perda de performance do equipamento. E a qualidade, através dos defeitos e retrabalhos, reinício e rendimento pós-setup. A título mundial, nós temos então que um OEE de classe mundial teria então 90% de disponibilidade, 95% de performance e 99% de aproveitamento em qualidade. Lembrando que o OE ele é traduzido na linha do tempo. Quando nós começarmos a trabalhar a parte prática do OE, vocês vão entender que tempo é dinheiro, tempo é vida, na verdade. E que a disponibilidade, a performance e a qualidade são medidas através de uma linha de tempo. E que cada segundo que você perde, você está deixando de faturar. Você perde, então, tempo quando as suas máquinas param, quando as suas máquinas quebram, quando você tem que fazer alguma manutenção que não estava ali programada. Você perde tempo quando a sua máquina, que deveria render 100 peças por hora, passa a render 80 peças por hora, perdendo ali por performance. E você perde tempo também quando dessas 80 peças que você consegue produzir, de repente você deveria produzir 100, está produzindo só 80, só que dessas 80 apenas 60 são aproveitadas, são realmente tidas como peças boas. Então, tudo isso influencia bastante no seu resultado final. E é exatamente aonde existe um gap muito grande, onde você, especialista de produtividade, pode trabalhar para fazer com que o seu chefe,
ou dono da sua empresa te veja como uma peça fundamental de aumento de lucratividade, de produtividade e de redução de custo. Vamos aqui dando seguimento então. Agora nós vamos começar então a nossa aula de OEE na prática. Vamos entender, eu falei lá atrás que 90% das indústrias no Brasil começam seu ano de faturamento, seu ano fiscal, perdendo aproximadamente 150 dias. Vou provar para vocês que isso é uma realidade e mais ainda, vocês vão entender o oceano que está na frente de vocês, para que vocês possam trabalhar como consultores ou até mesmo dentro do local de trabalho de vocês, fazer com que exista uma mudança real a título de produtividade e de redução de custos. Porque o oceano, ou seja, o mato está muito alto e você tem a foice certa, a ferramenta certa para reduzir isso. Então vamos para a nossa próxima aula.